Olá, seja bem-vindo ao quinto bloco da quarta aula do curso de Arcanos Menores do E-Adeptos. E nesse bloco nós fechamos a árvore da vida do elemento ar, né? Então, a árvore de Yetzirah. Essa árvore vai, como a gente percebeu, tratar de cortar tudo aquilo que é meio falho, que é meio mole, né? Em inglês eles falam cut the bullshit, ou cortar as baboseiras. Então você percebeu que a jornada na árvore do ar, ela é bem complicada. Por isso que tem tanto essa associação com a espada, né? E, como não podia deixar de ser, o 10 de espadas é a carta mais tensa de toda essa estrutura. Então lembra que, como eu falei anteriormente, para você entender direito uma carta de espadas, você tem que pegar a carta equivalente de taças e comparar. E ela vai ser o oposto. Então, o 10 de espadas, ele é o oposto do 10 de taças. Se o 10 de taças é a realização final, feliz, final de filme, todo mundo bonitinho e o arco-íris, o 10 de espadas é essa beleza que você está vendo do animal com as 10 espadas cravadas nas costas. Então, vamos antes de mais nada examinar o que é o 10 de espadas. Qual é o nome hermético dessa carta? Então, terra de ar regido por Malkuth. Então nós temos aí duas terras em cima do ar. Se você está lá debaixo da terra e está tentando respirar e ficam jogando mais terra em cima de você, o que acontece? Você sufoca e morre. E é isso que acontece nessa energia. O 10 de espadas, a palavra-chave, tanto para o Rider-Waite quanto para o Crowley, é ruína. Então, os seus esforços serão em vão. Então, é uma perda. É a ideia da morte, que você trouxe através da sua responsabilidade. Lembra que eu falei daquela historinha lá dos 5 de espadas, do mal vencedor e etc, etc? Então, na história que acontece, esse camarada que está aí, ele vai lá e bate lá nos caras e rouba e xinga, e rouba as espadas, e chama pai de empadinha, mãe de coxinha, come os dois e alopra a tampa com os caras. Aí os caras vão embora e chamam os 500 primos deles. E aí os 500 primos deles vêm e matam o nosso espadachim valente, por isso que ele está aí com 10 espadas cravadas no corpo. Então essa história, ela remete para o mal vitorioso. Então o cara ganha ali atrás, ele pensa que conseguiu, e no final da história ele vai tomar um revertério e vai se fuder. Então o 10 de espadas lida justamente com essa energia final, na qual você fez tudo errado ao longo do caminho, e você vai colher os frutos da sua incompetência. Então aí a gente tem o Malkuth em Yetzirah, conectado ali de um lado com a lua, do outro do mundo e o julgamento. Nessa energia você vai ter o julgamento e a lua atuando de modo que você receba aquilo que você mereceu. Então tudo que foi descarregado do 9 de espadas, as preocupações, elas se materializam, né? Então no Rider-Waite, eu já contei a história, nós temos ali as 10 espadas cravadas no escaramuço. Por incrível que pareça, dessa vez o mitológico é o que tem a melhor história. Porque ele fala o seguinte, cara, é o fundo do poço, mas pior não vai ficar. Daqui para frente, as coisas só vão melhorar. Então significa que essa carta marca a pior etapa de todos os problemas. E a partir dela, tudo começa a melhorar. Na história de Orestes, ele está lá desesperado com as fúrias, prontas para estraçalharem ele, e de repente, Deus ex machina, Atena sai de um lugar lá escondido ali do palco, e ela propõe um novo método de justiça, que não é baseado nessa vingança. E aí ela domestica as fúrias e coloca as fúrias debaixo da proteção e debaixo do comando de Atenas. E aí protege Orestes dentro desse julgamento. Então o que acontece? Qual é a moral dessa história? Quando surgiu a democracia em Atenas, eles precisavam de alguma coisa para passar para o povo a noção de que a vingança não era legal. Então, antigamente, o que acontecia? Se matava um fulano aqui, juntava os 10 primos, iam lá e matava o Beltrano.
Aí juntava os 20 primos do Beltrano e matava o fulano. Aí juntava os 20 primos do Ciclano e se vingava de Beltrano. Então, essas partes de morte em clã viravam uma vingança atrás da outra, e era lei de talião, e isso não levava a nada. Com o advento do direito e da justiça, você precisava de um juiz e de uma corte que iria julgar aquela pessoa por aquele crime. E as pessoas iam reclamar, iam falar, porra, como é que você vai colocar aí 10 negros que eu nunca vi na vida para me julgar o que eu fiz? Eles não me conhecem, não são meus parentes. Então, esse clamor popular da vingança, ele precisava de algum momento ser resolvido para você conseguir passar o novo sistema judiciário. Então, essa peça foi criada no paradoxo de Orestes, que justamente não poderia ser resolvido pela lei anterior, pela lei da vingança. E a única maneira de você conseguir resolver esse paradoxo seria você entregar a solução na mão da justiça. E aí Atenas e os juízes, eles julgariam, e caso houvesse essa condenação, as fúrias que agora estariam do lado da lei, elas seriam postas para o comando para aí então assassinar quem merecesse. Então eu recomendo sempre, se você gosta da área de direito, jurídico e tal, que leia esse romance, né? Essa versão que eu te passei está muito simplificada, né? É só para entender a historinha dos arcanos, e isso deu base também para vários filmes e várias situações, mas principalmente Orestes, que ele relata essa base de transição da vingança tribal para a justiça da maneira como a gente conhece hoje, justiça democrática. Por isso que no mitológico ele narra isso como de uma maneira positiva. Já o Crowley, ele não tem dó mesmo, é ruína, como a gente pode observar aí, tá a carta com as espadas todas entrelaçadas, né? Elas formam a árvore da vida, na verdade a árvore da morte, né? Porque elas estão todas destroçadas. As pontas da espada você vai ver que elas estão todas enroscadas uma na outra, o que torna todo o seu armamento e todo o seu poder inútil. Antes de finalizar esse bloco, eu queria também explicar para você não ficar desesperado quando essas cartas saírem, né? Porque não é que a função aqui não é tocar um terror ou alguma coisa. Tem que lembrar que os arcanos maiores, eles sempre carregam energia mais forte. Então não é porque saiu um 10 de espada que você tem que ficar desesperado que você vai morrer e tal. Não é assim. Se sair uma carta boa, de repente um mago, um louco, uma temperança, uma imperatriz e tal, e a ruína, você tem que prestar atenção, porque de repente você pode estar ganhando alguma coisa e perdendo no outro lado. Lembra que isso vai conversar com você de acordo com a pergunta que você fez. E aí você vai conseguir entender. Então não é que a coisa está completamente desesperada. É uma carta ruim? Sim, é uma carta ruim. Ela vai minar e vai estragar e vai atrapalhar um pouquinho o arcano maior? Sim, ela vai fazer isso. Mas não precisa ficar desesperado. Ela é só uma maneira de contar para você o que está acontecendo. E também você vai estar, uma das maiores vantagens do tarô é que você vai estar observando isso num caminho. Então se você viu que lá na frente vai aparecer o 10 de espadas, a sua função como mago é impedir que esse 10 de espadas apareça. Não ficar sentado com a bunda na cadeira parado, esperando dar merda para falar, pô, o tarô acertou. Não! O maior poder que você tem do tarô de olhar o futuro é você justamente poder trabalhar com isso e mudar esse futuro. Então você tome essas cartas de tarô que eu falei, tanto as boas quanto as ruins, como aquele fluxo de energia. E aí, tendo isso contabilizado, você vai conseguir trabalhar no resultado de toda essa equação. Então, se você está indo para uma reunião e você sabe que deu os 5 de espadas, você tem que ficar se policiando e tomar muito cuidado com como você vai falar as coisas, o que você vai fazer, com quem você vai brigar, o que vai acontecer. E você já indo assim, preparado, você consegue reverter qualquer carta ruim que saia no futuro. Então, na minha opinião, mais do que você conseguir prever como um oráculo no futuro, é você conseguir ter essa consciência para você conseguir mudar o futuro que você previu. Então esse reside o grande poder aí da espada e o grande poder da taça dentro do tarô. Então lembre que essas cartas elas não são revertidas à toa. Elas fazem parte aí de uma disposição. Se você entender que ali lá em cima tem um fogo, no meio do caminho nós temos ali o elemento mutável, que é a mente.
Água de um lado, espada do outro. E embaixo, o elemento fixo, que é a terra, que nós vamos ver no próximo bloco.